A Disney parada, jogos da NBA parado, restaurantes parados. A gente não sabe qual é o nível da recessão que vai vir, mas ela vai chegar e, de uma certa maneira, nós vamos sair diferente do que nós entramos, né? E a mensagem que eu quero dar para vocês é usar algumas informações passadas, algumas coisas que funcionam sempre em épocas difíceis na pecuária leiteira, né? E sempre mostrar para vocês que a gente está junto, sempre dando suporte. Tudo que é falado aqui nós já vivemos, e a gente vive isso no dia a dia das propriedades leiteiras, né? É uma mensagem de como ganhar eficiência, né? E realmente não afetar o futuro por um momento presente, né? Que é isso que é a nossa maior preocupação, né? As decisões são tomadas em momentos presentes que podem carregar um residual muito grande para frente. Então, nós vamos bater um papo sobre estratégias de manejo da alimentação para essa época, né? Para uma época que a gente não sabe para onde vai o preço do leite, no maior custo histórico de 1 quilo de matéria seca de dieta de vaca brasileiro, né? Nunca foi tão caro alimentar uma vaca. Soja, a gente sabe que é dólar na veia, né? Dólar muito alto. O milho é muito caro por um motivo de exportação exagerada, né? Do nosso estoque de passagem. Nós estamos numa fase aqui que determina o preço do milho, né? Para o segundo semestre, a segunda quinzena de abril é determinante para a produtividade da safrinha brasileira, que é a maior safra de milho, né? Então, nós estamos todos na torcida aí para que a chuva venha forte no centro-oeste, para que o milho volte a patamares mais fáceis para a gente trabalhar. Vamos lá. Programa do dia, a primeira coisa é bater um papo um pouquinho da experiência de fora, né? Alguns países já passaram por crises impensáveis que a gente nunca passou por aqui, né? E ver o que deu certo e o que deu errado. A gente aprende dos dois lados da moeda, né? Depois, a mensagem principal para vocês levarem para casa é monitorar mensalmente a receita menos o custo alimentar. Depois, o agrupamento de vacas, né? O agrupamento certo e profissional é um dos maiores seguros contra despesas indesejadas em alimentação de vacas leiteiras. Uso estratégico de aditivos e outros conceitos nutricionais, né? Usar nutrientes e não alimentos, tá? Essa é uma mensagem importante que eu quero falar para vocês. Esqueçam alimentos, né? E pensem nos nutrientes. E forneçam o nutriente mais barato por quilo de matéria seca. Vamos lá. Eu gosto de ter algumas frases fortes aqui, famosas, né? A vida não consiste em jogar sempre com boas cartas na mão, e sim em jogar bem com as cartas que você tem, né? Nenhum bom jogador vai estar 100% do tempo extremamente bem posicionado, né? Ou seja, nenhum produtor de leite vai estar 100% do tempo com preço de leite alto e ração barata. O que nós temos que fazer é jogar o jogo que se apresenta para a gente em cada situação, em cada trimestre, né, que nós estamos vivendo a pecuária leiteira. E depois a gente fecha num resumo final. Vamos lá. Eu gosto muito, desde
2010, quando eu li esse artigo, eu cito ele demais, às vezes só de passagem, né? Nesses momentos a gente perde um pouquinho mais tempo com ele. Esse artigo foi escrito entre 2010 e 2011, pós a maior crise da pecuária leiteira americana. Foi escrito pelo Michael Hutz, que é reconhecido como o maior extensionista da pecuária leiteira americana, né? 40 anos dedicado à extensão, né? A levar conhecimento, informação e interpretar dados científicos e levar para a universidade as grandes perguntas fundamentais para a indústria evoluir, né? E ele fez um trabalho muito interessante. O que ele fez? Pós a grande crise da pecuária leiteira americana, ele entrevistou 32 nutricionistas, que tinham muitas vacas na mão, 9 veterinários, que representavam clínicas de veterinário, que também tinham muitas vacas na mão, e entrevistou 10 grandes extensionistas das universidades americanas, uma por estado, né, dos estados mais importantes da pecuária leiteira americana, para responder às perguntas do que foi bom e do que foi péssimo na experiência deles quando os produtores de leite passaram por esse aperto tão grande. Para vocês terem uma ideia, o preço do leite caiu 40% em 60 dias e demorou 11 meses para retornar. Eles ficaram, as propriedades ficaram todas, sem exceção, 11 meses trabalhando abaixo do custo de produção, num aperto de caixa enorme, tá? Muitas propriedades fecharam nessa época. Foi a maior seleção natural que a pecuária leiteira mundial já viveu em tão curto espaço de tempo, né? E o que ele pedia para esses entrevistados? Cite as 3 melhores decisões que as propriedades tomaram para sobreviver. E daquelas propriedades que não sobreviveram, quais foram as 3 piores decisões que elas tomaram durante esse ano, né? E qual é o peso de cada uma dessas decisões, de 0 a 10, elas tiveram para o sucesso ou o fracasso dessa propriedade leiteira. Tá certo? Então, isso aqui é muito didático para qualquer propriedade leiteira que estiver passando por um momento de dificuldade, né? Outra frase que eu gosto bastante, que serve bem para esse slide, existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Tá certo? É Peter Drucker, e ele é uma frase bastante importante para o que vem aí no próximo slide. Vamos lá. As melhores decisões... Renato, só um pouquinho, Oi? não está aparecendo os slides. Não tá? Não. Aqui você compartilhou. Desde o começo? Isso, agora, não, agora não está mais aparecendo. E agora? Agora sim. Aqui não apareceu? Bom, então esse aqui é o grande slide, né, do artigo do Michael Hutz. Vocês pegam esse artigo na internet, ou se vocês quiserem pegar comigo e ler ele na íntegra, tá? Então vamos lá. As 3 melhores decisões. Um bom programa de forragem. Um bom programa e um bom uso das forragens.
65 pontos. Não desesperar, não fazer loucura. 56 pontos. O que é manter o curso? É não parar de fazer tudo o que você aconselharia um amigo teu a fazer se ele fosse produtor de leite. Tem produtor que ele entra no módulo aperto, crise, e ele para de inseminar e põe um touro Nelore, para de usar papel toalha e começa a cortar jornal, né? Para de usar pré-dip, pós-dip, começa só passar água no teto da vaca, né? Manter o curso é não parar de fazer o que você sabe que é bom, que é importante, que você tem um histórico de acumular sucesso fazendo, tá? E o terceiro ponto, com 49 pontos, é balancear a dieta por nutrientes. Tá? Isso é mais de 50% de todos os boletos pagos numa propriedade leiteira tem a ver com nutrição. Então, em qualquer época difícil, principalmente com ração cara, trazer do seu lado um técnico bom e acreditar no conceito, né, de balanceamento de dieta por nutrientes. Ou seja, o que é? É parar de perguntar se é ureia ou se é farelo de soja, ou se a ração é amarela ou se ela é um pouco mais escura, e balancear a dieta e avaliar o resultado. Cobrar o técnico pelo resultado, pelo desempenho, pelo consumo, e não pelo que tem dentro da comida. Assinar e confiar no seu técnico, deixar ele fazer o trabalho dele, como se a fazenda fosse dele, né? Falei assim, olha, se a propriedade fosse minha, era dessa maneira que eu vou trabalhar. Quais são as piores decisões que as propriedades tomaram? Com a mesma quantidade de ponto, aqui está arrancar ração de vaca boa. Diminuir plano nutricional de vaca de muito desempenho, no pico, abrindo lactação, é o que acelera a propriedade a não conseguir mais pagar suas contas. Remover minerais, vitaminas e aditivos, né, que validamente, comprovadamente funcionam, 43 pontos. E, em terceiro lugar, exatamente não se manter no curso. Tem alguém aí falou alguma coisa? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode passar uma mensagem aqui. O quarto ponto, que eu também acho muito importante, é administrar sem emoção, só com a razão, né? Então, se você avaliou que tem animais inviáveis de manter na sua propriedade, descarta ele. Nós nunca vamos tirar a ração de vaca de 45 quilos, mas a gente fica mais exigente com as vacas que vão permanecer na propriedade, com 8, 10, 11 litros de leite às vezes, né? Talvez essas vacas não mereçam estar lá nesse momento. Qualidade do leite. Quanto menor for o preço do leite, mais importante é receber os prêmios que o laticínio quer te pagar. Ajustes financeiros, usar subprodutos e o manejo do trabalho diário. Eu gosto muito aqui do manejo do trabalho diário. Qual era a mensagem do artigo? Cara, reclamar não vai pôr dinheiro no teu bolso, mas reclamar pode te esgotar e esgotar as pessoas que estão do seu lado. Né? Às vezes o teu funcionário está com uma vontade absurda de trabalhar e você, porque você está em crise, está puxando ele para trás. Então, assim, o capitão do barco não reclama na frente da sua equipe. O general não reclama na frente do seu exército. Ele não entra na guerra e fala assim, nós estamos fodidos. Ele jamais vai fazer isso. Ele vai sempre falar assim, nós vamos sair do outro lado. É possível, é desafiador, mas é possível, né?
Então, o produtor de leite, ele tem que sempre pensar de maneira positiva, independente do que está acontecendo, né? O líder motiva em público e chora trancado, né? Baixa qualidade da forragem, não aceitar ajustes financeiros, reduzir saúde de cascos, reduzir o uso de BST, errar em descarte, né? O que é errar o descarte? Você está com um aperto, precisando fazer dinheiro, sabe o que você faz? Você vende todas as suas vacas de 40 litros de leite e fica com as vacas de 20. Você faz dinheiro, mas sua fazenda... você tirou todas as vacas positivas da sua propriedade e ficou com vaca que empata ou que está te dando margem negativa. Tá? Você pôs para fora a galinha dos ovos de ouro. Então, descartar bem é descartar animal ineficiente. Descartar mal é descartar os melhores animais da propriedade. Certo, pessoal? Você pega uma ração de 1,35, 1,40 e para de usar BST, né? BST vai te dar 3 a 4 litros de leite a mais comendo a mesma quantidade de ração, né? Então, não tem como um plano de uso de BST piorar teu resultado. Muito pelo contrário, né? Você vai melhorar a receita menos o custo alimentar, que a gente vai mostrar mais para frente. Vamos lá. Isso aqui é um artigo da Balde Branco, eu gosto muito, fotografei essa mensagem aqui, né? E isso veio depois da grande crise de 2010, 2009, 2010 nos Estados Unidos, né? Os produtores de leite apertados para comprar ração, eles foram acreditando, né? Silagem de milho tem amido, né? Vou fechar uma dieta com muito amido usando o máximo de forragem. E hoje nós sabemos que vacas com mais de 150 dias de DEL, que está no máximo de enchimento ruminal, tem muitos lugares balanceando dieta das vacas com menos de 30 quilos até 30 quilos de leite, de 80% a 90% de forragem na dieta. Né? 100% da energia está na silagem de milho. Você fornece mineral, aditivo e proteína. Ah, mas essa dieta fecha? Fecha. O que você precisa fazer? Você precisa medir para ver se a vaca está comendo, né? Mas se você tiver um inventário que consiga fazer uma vaca do meio para o final de lactação comer 15 quilos de matéria seca de uma silagem de 30% de amido, fica muito fácil você viabilizar vacas de menores produções em épocas de aperto, né? O que não dá para uma vaca de 25 litros de leite estar comendo 40% da dieta dela em concentrado numa época difícil, né? O sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Né? Guimarães Rosa, né? Mineiro, né? Gostava muito de leite, tem muito livro dele que fala de fazendas, né? De corte de leite. Os americanos não fizeram isso porque é bonito, eles queriam falar que eles usam muita forragem. Eles fizeram porque eles não tinham condições, né? E isso se mostrou extremamente necessário na época de crise, e depois que a crise passou, eles continuaram fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Tá? Ou seja, a silagem de milho é um alimento que tem de alta qualidade, é um alimento que tem energia de concentrado, né? Tem muita silagem de milho aí que tem mais energia que casquinha de soja. A mesma energia que polpa cítrica ou até caroço de algodão, que tem 19% de óleo. Esse aqui é um dado que o Humberto, da Castrolanda, o nutricionista principal da Castrolanda, mostrou num evento em 2007. Eu pedi esse slide para ele porque eu acho fantástico, né? Ele segmentou várias propriedades no acompanhamento de gestão técnica deles lá, e tinha uma fazenda que produzia 18 litros de leite vindo da forragem. Tem propriedade
que produz 2 litros de leite vindo da forragem. Então, gente, é muito diferente. Qual é a metodologia? Eles seguem uma metodologia holandesa que eles fazem assim, eles pegam toda a ração e subproduto que a vaca está comendo e multiplica por 2. Esse é o leite que vem do concentrado. O que sobra é o leite que veio da forragem. Tá certo? Isso pode não ser 100% certo, mas se você aplicar o mesmo conceito para todo mundo, você tem uma potente ferramenta de benchmark. Tá claro? Que conta a história. Tá? Então é possível, gente, tirar 30 litros de leite com 18 litros de leite vindo da forragem, e é possível, e tem gente que para tirar 30 litros de leite, só 2 litros de leite vem da forragem. O resto da forragem, às vezes, é manutenção da vaca e mais 2 litros de leite. Em outro lugar é mantém-se mais 18 litros de leite. Então, isso explica porque nem todo mundo no mesmo preço de leite, no mesmo preço de ração, está no mesmo aperto, tá? E não se iludam. O maior seguro de uma propriedade leiteira contra a crise é o rumen e a forragem. Tá certo, pessoal? É usar essa câmara de fermentação ao máximo e maximizar o alimento que você fez na sua propriedade. Ele não tem custo mensal para você, geralmente ele é mais barato do que tudo que você compra fora, né? E se você faz de alta qualidade, nada é mais importante do que usar ao máximo esse dom que você tem de produzir uma forragem de alta qualidade, né? E quando a gente fala de Santa Catarina, do Paraná e Rio Grande do Sul, isso é intrínseco ao produtor. Todo produtor de leite é um bom agricultor, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul, com uma frustração de safra muito grande, vai passar um momento muito mais apertado que o Paraná e Santa Catarina, né? Mas ele tem a segunda safra para ele tentar compensar bastante isso com as suas escolhas de forragem, né? Escolher uma forragem que tem amido no inverno vai ser fundamental. Vamos lá. Então, eu bati um papinho aí sobre o ponto mais importante do sucesso dos produtores da experiência americana. E o segundo é não tirar ração de vaca boa. Eu adoro essa tese de doutorado aqui, que foi do Departamento de Economia da Universidade Federal de Lavras, junto com o Departamento de Gado de Leite, né? O professor Marcos Neves Pereira, que apresentou isso aqui no Interleite de forma brilhante, né? 2006, um ano difícil para a pecuária leiteira nacional. 159 propriedades foram medidas durante um ano, na mesma metodologia do Educampo, tá? E a grande pergunta dessa tese de doutorado é: qual é o índice zootécnico, né, que tem a maior correlação com lucratividade? Aumento de produtividade, pessoal. O preço do leite teve uma correlação de 50%, ou seja, a variável preço do leite explicava 50% da variável lucratividade. A variável média do rebanho explicava 99% da lucratividade. Ou seja, por isso que a gente não pode tirar a ração de vaca boa. A melhor maneira de passar incólume ou com menor nível de impacto numa crise financeira da pecuária leiteira é manter médias boas no rebanho. Se a média cair, aí que fica mais difícil pagar as contas. Vaca de 40 quilos de leite não tem preço de ração e preço de leite que deixa essa vaca no vermelho. Tá certo, pessoal? Jamais tirem o pé em vacas boas. Normalmente, gente, a gente tem 60% das vacas representando 70%, 75% do leite. E 80% das vacas vazias que você precisa emprenhar.
Essas vacas, a gente mantém um programa nutricional muito forte nelas. E depois, mais para frente, a gente é mais agressivo em reduzir custo. Tá? Na descendente da curva. Tá claro? Vamos lá. Primeira mensagem para levar para casa aí do que o produtor tem que fazer nessa crise. Receita menos o custo de alimentação. O que significa isso? Vamos pegar essa balança aqui. Isso daqui, ó, é o leite que a vaca está te dando. E nessa balança tá aqui, ó, é o custo dela. Você pega o leite, multiplica pelo preço do leite, você vai ter a receita bruta. E depois você desconta por quanto custou para você ter esse leite. É o quanto sobra depois que você paga a alimentação. Se você digitar no Google em português, tem 1 milhão de resultados referindo a isso. E eu gostaria que todo produtor que está assistindo esse webinar estudasse a importância que tem essa ferramenta aqui. É o número mais importante para o produtor de leite perseguir na alimentação de vaca de leite. A receita menos o custo alimentar é definida pelo que sobra depois que você paga o custo dessa vaca. Tá bom? Aí vocês vão entender qual é a vaca rentável da propriedade. Qual é aquela que você não pode mexer nela. E qual é aquela que você tem que mexer rápido nela. Vamos lá. O Rodrigo Almeida, um dia, de maneira brilhante, achou essa ferramenta aqui. A correlação entre receita menos o custo alimentar e a taxa de remuneração do capital, que é um parâmetro considerado pelos economistas como de excelência para comparar um negócio, é de 0,84. Ou seja, quanto sobra depois que você paga a vaca, tem 84%, explica 84% da variável taxa de remuneração do capital investido. Qualquer investidor, para ele entrar num negócio que ele não entenda nada, ele quer essa conta. Se eu botar R$1 milhão nesse negócio, quanto que isso volta para mim por mês ou por ano? Tá? Ou seja, quanto tempo demora para esse dinheiro voltar para mim e ser só alegria o que eu pus, né? Então, a receita menos o custo alimentar é sinônimo de rentabilidade. Aqui está uma tabela colocando preços médios de silagem de milho a R$120 a tonelada, feno de 80 centavos o quilo, ração 22% de proteína 1,38, casca de soja 75 centavos o quilo, farelo de soja R$2 e um núcleo de 3,50. E eu peguei vaca, segmentei quanto custa hoje fazer 40 litros de leite, 30 litros de leite, 20 litros de leite e 10, tá? E eu não me recordo agora qual foi o preço do leite que eu coloquei, mas eu acredito que alguma coisa em torno de 1,55, né? 40 litros. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu coloquei 1,60 o preço do litro de leite. Se cair, você vai atualizar todo mês. Você vai ter uma planilha aí com janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Todo produtor ao longo do planeta faz isso. O lote de 40 litros de leite, multiplicado pelo preço de leite de 1,60, você faz uma renda bruta nesse lote de R$64. Hoje, uma dieta balanceada para 40 litros de leite vai ficar em torno de R$27,40. Quando você subtrai a renda bruta do custo alimentar, que é 50% do custo de produção, 45% a 50%, né? Esse lote sobra R$36,60.
Isso daqui não é o lucro. Disso daqui você tem que pagar todas as outras despesas, que não é a alimentação da vaca de leite, para ter o lucro, né? Bezerra, novilha, período seco, pré-parto, ordenha, energia, prolabore, manutenção, sanidade, tudo. Detergente, químicos, né? Sêmen. Vamos supor que R$15 seja as outras contas, né? Então, 36 menos 15 seria a receita líquida desse lote, né? Mas a gente para nesse número aqui, porque ele é perfeito. Por quê? Porque os outros custos são fixos. Você não tem muito como atuar nos outros custos. O custo variável, né, é a alimentação da vaca de leite. Claro que a gente consegue mexer na dieta recria, mexer tudo, e a gente vai falar mais para frente, né? Mas notem como uma vaca de 30 litros de leite, ela já perde renda bruta comparado com a vaca de 40. As outras contas são fixas. Elas não escalonam por litro de leite produzido. As outras contas, elas escalonam por vaca adulta no rebanho. A única conta que escalona por litro de leite é o custo alimentar. A vaca de 20, ela tem uma renda bruta, depois que uma receita menos o custo alimentar, menor do que a de 30 e menor do que a de 36. E olha a vaca de 10. Sobra R$6. É entre 20 e 10 que a gente tem que se preocupar. Né? A vaca que dá uma receita menos o custo alimentar, hoje, menos de 10, R$12, é uma vaca que a gente tem que ter muito medo dela, tá? Porque ela está tomando... ela está nas costas dessa vaca aqui. É essa vaca aqui que está mantendo ela. Tá certo? Então, nós temos que tomar cuidado. É aqui que a gente tem que ser agressivo na alimentação. E aqui nós temos que manter um plano de alimentação. Muito pelo contrário. Se eu maximizar, se eu melhorar a dieta, melhorar o uso dos meus insumos para fazer isso aqui de 40 virar 45, eu melhoro o fluxo de caixa da fazenda. Se eu fizer isso de 30 vir para 32, eu melhoro, né? Se eu fizer esse de 10 vir para 14, eu melhoro também, mas menos do que aqui. Tá claro, pessoal? Isso é a receita menos o custo alimentar. Nós deveríamos fazer isso todos os meses. O que a gente precisa para fazer isso? Da dieta, do custo da dieta e de um controle leiteiro mensal. Tá? Notem, quais são as variáveis que mais contribuem na renda menos o custo alimentar? 65% do que sobra depois que você paga a alimentação é o preço do leite. Essa é a maior variável. Nós temos ações nessa variável? Não. Preço do leite é mercado. Você tem uma ação mínima aqui. Você pode negociar melhor com um laticínio em relação ao outro, sair de um laticínio ganhando 5 centavos a mais, 6 centavos a mais. Você pode ter uma qualidade do leite que te melhora a renda, né? Mas a nossa ação aqui é mínima. A segunda variável que tem o maior peso é a média do lote. Ela tem um peso 3 vezes maior do que o custo da dieta. Aqui eu também tenho ação. O que eu posso fazer? Correr atrás de alimentos mais baratos, maximizar o uso de forragem, né? Mexer na dieta dos lotes de final de lactação. Mas aqui, ó, se você abaixar o custo de dieta e perder leite, você tem 3 vezes mais chance de piorar a receita menos o custo alimentar do que melhorar. Por quê? Porque você está mexendo numa variável que tem 9% de peso e pode piorar uma variável que tem 23% do peso. Na verdade, a gente tem que fazer as duas coisas juntas. Você pega os grupos de vacas de alta produção em início de lactação e maximiza a média deles. E depois você tenta reduzir ao máximo o custo alimentar nos últimos 100, 120 dias da lactação da vaca, no terço final, tá certo? E no meio da lactação você vai ser intermediário, um olho no peixe, um olho no gato.
Ops. Vamos lá. Eu gosto de falar que a eficiência alimentar, ela nada mais é do que a autonomia de um carro. Se você pôr 1 litro de gasolina no seu carro e ele andar 18 km com 1 litro, você tem um ótimo carro. Agora, se você pôr 1 litro de gasolina no carro e ele andar só 8 km com 1 litro, você tem um carro bebedor demais. Tá certo? E é isso que acontece com a vaca ao longo da lactação. Isso aqui, ó, é o dias em lactação da vaca. Quando a vaca está no início da lactação, a prioridade dela é a glândula mamária. A glândula mamária é prioritária no uso dos nutrientes. Então, a vaca com 1 kg de matéria seca faz 2 litros de leite, 1,9, 1,8, 1,7. Tá? Então, imagina vocês andando num carro que vocês precisam fazer uma estrada, vocês têm que percorrer uma estrada de 300 quilômetros. Tá? No terço inicial dessa viagem, o teu carro faz 18 quilômetros com 1 litro. Boa tarde, Rob, tudo bem? Cara, muito estranho mesmo. Eu já vi torção total de útero, né? Ô, meu torção amigo. Parcial, mas não de... Tudo bem? Desculpa, já ativei o mudo. Fecha o áudio aí. Já ativei o mudo do participante. Tá, obrigado. Então, a gente tem, no terço inicial da nossa estrada, os primeiros 100 quilômetros, teu carro faz 18 quilômetros com 1 litro. No terço, na segunda metade, ele vai fazer 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. E no terço final da sua estrada, ele vai fazer 8 quilômetros com 1 litro. Então, se você pegar a mesma dieta para uma vaca de 300 dias, com 1 quilo de matéria seca que ela comer, ela vai fazer 1 a 1,20 litros de leite, com 1 quilo de dieta. Essa mesma dieta, quando ela tinha 50 dias de parido, ela fazia 1,7, 1,8. Obviamente, se a dieta for boa, né? Se for uma dieta bem balanceada, né? As fazendas que quebram mais rápido é uma fazenda que tiver vaca no início da lactação numa dieta de eficiência baixa, né? Então, a gente parte do princípio que a dieta é boa. Isso daqui são dietas boas. Dietas boas, a gente tem que estar acima de 1,7 de eficiência alimentar nos primeiros 90 dias, tá? E as vacas têm que secar com uma eficiência alimentar acima de 1, tá claro? Por isso que nós não podemos tirar o pé do plano nutricional de vaca até 150 dias de parido. Por quê? Porque a eficiência é muito boa. E aqui nós podemos ser muito agressivos com essa vaca. Porque essa vaca, às vezes, ela está dando 15, 18 litros de leite, engordando 1 quilo por dia. E ela ainda vai te dar problema no parto por obesidade, né? Então, o início da lactação, até 150, 200 dias, nós temos que ser extremamente conservador, não apavorar, porque essa vaca não te dá prejuízo. Se você medir a receita menos o custo alimentar, você vai entender isso. Quem tira a ração de vaca boa, tira porque não monitora quanto que sobra depois que você paga, né? As vacas que estão roubando grande parte do teu resultado são vacas na descendente, né? No terço final da tua viagem. Tá certo? Aqui mais uma citação do Rodrigo Almeida, que é um cara que eu gosto muito, né? Num curso que ele dá no Educaponte de índices ou técnicos, que é um curso muito bom, né? 2 mestrados aí eles avaliaram, né? As vacas holandesas perdem 80 ml de leite por dia depois de 150 dias de parida, né? A famosa persistência da vaca. Então, qual que eu leve para casa número 1? Monitore receita menos o custo alimentar. E o leve para casa 2 é que você tem que fazer planos nutricionais por necessidades iguais, por vacas que estão no mesmo momento. Tá certo?
nós precisamos fazer agrupamento. O que é agrupar a vaca? É dividir os seus animais em 2 a 3 grupos de alimentações semelhantes dentro do grupo e o mais diferente possível entre os grupos. Tá certo? Qual é a vantagem de fazer agrupamento? Reduz o custo, controla a condição corporal. Você consegue ter foco específico para fazer a média do rebanho subir, foco específico no pós-parto para ter saúde. Você tem gestão melhor do inventário. Eu acho que vai faltar silagem de milho esse ano. Pelo amor de Deus, não dê 35 quilos de silagem de milho para todo mundo. Dê 35 quilos de silagem de milho para as vacas boas e 20 quilos para as vacas secando, né? Para que você nunca deixe uma vaca no terço inicial de lactação 1 mês sem silagem de milho. Quando a gente separa novilhas de vacas, é provado que as novilhas produzem 10% mais leite. Porque novilha apanha de vaca, né? Então ela come menos, ela faz menos visitas no coxo e por isso ela dá menos leite. Tá certo? Eu acredito que agrupar a vaca dá mais leite. Por quê? Porque eu consigo gastar mais na vaca que mais responde. Tá? Uma dieta só é o comunismo, né? Você pega um cara que trabalha 12 horas por dia para você e um cara que trabalha 2 horas por dia para você, no final do mês você vai dar o mesmo salário para eles? Eu acho isso muito injusto, né? Qual é a desvantagem de fazer os lotes? Mais trabalho. Você precisa de lugares de mais divisões. Você vai ter um maior manejo. Talvez você precise de mais alimento, né? Porque se você tiver poucos alimentos, o seu impacto na redução de custo vai ser baixo, né? E vai gastar mais tempo para alimentar os animais. Só que quanto custa esse tempo a mais, né? É isso que a gente tem que ver e eu vou mostrar para vocês. Aqui está outra frase boa para esse slide, né? Aquele que anda na ponta dos pés não consegue manter-se ereto. E aquele que dá passadas muito largas não consegue andar. Então, assim, eu vou fazer uma dieta para cada vaca. Você não vai conseguir trabalhar. Vai ser muito difícil para você, vai ser muito oneroso. Não precisa. E aquele cara que fala assim, nunca na minha vida eu vou fazer alimentação diferente. Vai ser difícil você passar por esse momento, se demorar para passar, né? O problema que a gente está tendo, né? Porque a gente tem que viabilizar. E a maneira mais fácil de viabilizar uma propriedade é parar de gastar com quem não responde, né? Agrupamento. Coloca animais em programas alimentares próximos dentro do lote e muito distante entre eles. Você precisa fazer um controle leiteiro mensal. Cedo e de tarde, ou cedo de tarde e de noite, se for 3 ordenhas, uma vez por mês, você vai lá e fala, pretinha, deu 12 litros de manhã, 9 litros no meio-dia, 10 litros de leite à tarde, ela fechou 32 litros, roxinha, né? Você vai ter que planilhar isso daí, tá? Quantos lotes você precisa ter? Se você tiver alta produção e uma reprodução boa, 2 lotes já é o suficiente. Quinta marcha e terceira marcha. Se a tua reprodução não for boa, consequentemente a tua produção não está tão boa, provavelmente você vai precisar de um terceiro lote, que são aquelas vacas que vão secar em 60 dias, 90 dias e que estão muito abaixo, tá? Aí seria quinta marcha, terceira marcha e primeira marcha. Quais são os principais parâmetros para a divisão de lote? Produção de leite, dias em lactação e ordem de parição, né? Se é de primeira cria, segunda cria, 3 ou mais. Quais são os parâmetros secundários? Reprodução, condição corporal e CCS. Tá? Se tiver 700 mil de CCS, você pode fazer o terceiro lote com as milionárias, né? Para você não contaminar o teu rebanho. É uma foto aí que representa
o que acontece, né? Você vê que esse cara aqui, ele destoa do grupo, né? E aqui é a mesma coisa, você tem uma vaca em balanço energético negativo com 30 dias e a outra prenha confirmada, né? São fotos só para ilustrar e vocês darem um pouco de risada, né? É isso que acontece, né? Os lotes têm que ser o mais homogêneo dentro dele e o mais diferente entre eles, tá? Vamos fazer um estudo agora de uma dieta versus 2 dietas versus 3 dietas. Se você tiver um rebanho com 32 de média e você quer trabalhar todo mundo uma dieta só, você tem obrigação de alimentar para 32 litros de leite vezes 30%. A dieta tem que ser balanceada para 42 quilos de leite. Se você não balancear para 42 quilos de leite, a sua média vai abaixar e a tua reprodução vai piorar, porque você está arrancando das vacas melhor. Agora, tem vaca secando com 20 litros de leite, com 15, com 12 litros de leite, comendo uma dieta para 42. Né? Você vai fazer uma dieta aí de 23,60 e o seu custo mensal com alimentação de vacas de leite vai ser R$76 mil por mês. Se você fizer 2 dietas, você divide... Eu estou falando aqui um grupo de 100 vacas, tá? Uma propriedade de 100 vacas em lactação. Você dividir em 2 lotes, você vai fazer um lote de 40 de média e um lote de 25 de média. O lote de 40, você tem que tratar para a média mais um desvio padrão, né? Que vai dar mais ou menos 20%. 44 quilos de leite tem que ser o seu balanceamento para 50 vacas melhores e 30 quilos de leite tem que ser o seu balanceamento para 50 vacas de menor produção do rebanho. E a produção de leite, gente, é uma distribuição normal. Se você tem 32 de média, 50% das vacas estão acima de 32. E 50% das vacas estão abaixo de 32. Tá? Você vai ter um lote que custa R$25, que é o lote 1, e vai ter um lote que custa R$20, que é o lote 2. 50 vacas vai dar R$38 mil que você vai gastar no lote 1 e R$30.400 você vai gastar no lote 2. Você vê que você já tem uma economia aí de mais de R$7 mil, né? Quanto que você vai ter de trabalho a mais para fazer de uma dieta para 2? 2 horas a mais de trabalho por dia? Será que R$7 mil paga 2 horas de trabalho? Paga um funcionário para trabalhar 8 horas por dia para você? 2 funcionários, né? E se você tiver 3 dietas, você vai fazer para 30 vacas uma dieta de 50 quilos de leite. Para 40 vacas, você vai fazer uma dieta de 38 quilos de leite. E você vai fazer uma dieta para administrar o final da lactação de 22 quilos de leite, né? Você vai ter um rebanho, o lote de alta de 46, o lote de média dos 32 e o lote de baixo com 18 quilos de leite. Eu vou gastar R$30 com as melhores vacas. Será que se eu gastar R$30 com as melhores vacas, ao invés de eu gastar R$23,65 para todo mundo, será que o meu pico em todo mundo não sobe? Né? Cada litro de leite a mais que a vaca produz no pico, pessoal, elas vão produzir 250 litros de leite a mais no ano. O custo do lote 2 é R$22,50. Tá? E está bem balanceado. O custo do lote 3 é R$13. Vai diminuir a produção de leite dessas vacas? Não vai. Eu garanto para você. Se você balancear direito, ela só vai parar de engordar e vai dar menos problema e mais saúde para você no final. Na hora que você soma, você gastou menos. Muito mais. Você gastou R$6 a mais, R$6,30 com as melhores vacas, e no frigir dos ovos foi a dieta mais barata para cada 100 vacas, né? Quanto foi a diferença? De 1 para 2, eu reduzi R$7,60. De 1 para 3 dietas, eu reduzi R$12 mil.
Pessoal, é muito dinheiro. Por isso que tem aquela frase famosa do Albert Einstein, né, mostrando que a crise é a maior bênção que acontece para as pessoas e para os países, porque a gente nunca mais sai dela diferente. Depois de 2009, 2010, eu vou bastante para os Estados Unidos, eu nunca mais vi uma dieta única lá. Pode ser que a região que eu vá, né, sempre 2 dietas, ou 3, né, o pós-parto, pico e as vacas com mais de 200 dias. É mais barato, é mais viável, e você consegue, de maneira potente, reduzir o seu custo sem mexer na média do seu rebanho. Porque você está tirando de vaca de eficiência baixa, que já está engordando. Essa vaca com baixíssima produção, né? Vamos para frente? Fazer o controle leiteiro mensal é essencial, é necessário, é fundamental. O que não se mede, não se gerencia. Nós estamos, muitas vezes, dentro de uma propriedade, negligenciando a informação mais importante para reduzir o custo, que é a produção de leite por vaca, né? Vamos ler essa frase aqui do Luiz Marim, que eu leio muito nos meus cursos de pós-graduação, que eu dou aula, né? Aprender a medir, acostumar-se a medir, é fundamental para o sucesso. Quando um fenômeno qualquer é corretamente medido, sempre vai ser mais fácil tomar decisão. Nós, no Brasil, não gostamos de dados. Não temos o hábito, muito comum nos países europeus e nos Estados Unidos, de medir quase tudo. Se nós não temos a exata medida de um problema da produção de leite, como que a gente desenvolve ações eficazes para a sua solução? Medir sempre vai ser um grande facilitador da ação. Todas as ciências têm como base o medir. Um médico, antes de receitar, pede exame de laboratório. Um engenheiro agrônomo, antes de trabalhar, faz análise de solo para definir o seu programa de adubação e de calagem, para que a colheita seja maior. Se eu souber exatamente quantas pessoas irão a um casamento, eu preparo uma festa adequada ao número de convidados. Se eu não souber, eu terei que ficar sempre na expectativa de que os doces sejam suficientes para todos. E o resultado sempre será sobrar muito ou faltar muito. É sempre alto o preço de não ter o hábito de medir. Quando você trabalha sem dados, você toma decisões empíricas. Eu vou fazer isso que eu acho que esse é o problema. Dizem aqueles que não têm as medidas certas para tomar a decisão. Pessoal, quer ajudar o seu técnico a te ajudar? Faz um controle leiteiro para ele. Né? Nós precisamos dividir lote. Essa é a base. Essa é a base. Esse é o ponto de partida para a lucratividade do sistema de produção. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É um dia por mês que você vai fazer isso, e essa informação, ela não é pouca coisa, não. Tá? As coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las, né? Às vezes é tão banal fazer o controle leiteiro que a gente acha que isso é ridículo, é pouca coisa, né? Em 2002, em Uberlândia, assistindo a palestra de um americano, ele colocou a linha do tempo de adoção de tecnologias mais importantes para a pecuária leiteira americana. E ele falou que o marco zero, a ação mais importante de todos os tempos do século passado, para as propriedades leiteiras saírem de 2 mil litros de leite para 10 mil, que está hoje, foi em 1930, na década de 30, todas as propriedades leiteiras americanas fazerem um controle leiteiro mensal e tomar uma decisão em cima disso. Depois disso, gente, a produção de leite só sobe, né? Depois do bypass aqui na década de 80, a gente tem o BST, depois a ambiência, e eu acho que agora nós estamos no genoma, tá? E transição, né? Ambiência, BST, transição, ambiência
e genoma para estar nos 10 mil litros de leite. Mas qual foi o marco zero? Quanto custa fazer um controle leiteiro mensal, gente? Quanto custa entregar esse número na mão do seu técnico para ele falar assim, ó, essas vacas você vai fazer assim, essas vacas você vai fazer assado. Qual o peso que isso tem? 12 mil reais para cada 100 vacas. É muito dinheiro. Um bom técnico se paga numa propriedade só no controle leiteiro e no agrupamento. Bem feito, né? Leve para casa número 3. Definir prioridades. O slide perfeito, a frase perfeita para esse slide do Denis Diderot é tão arriscado acreditar em tudo como não acreditar em nada. Tem produtor de leite que todo mundo que vai com uma conversa boa, ele vai lá e tira o pedido. E tem produtor que não acredita em ninguém. Né? Os dois lados estão errados. Nós precisamos, numa época de crise, né? E eu estou falando isso em casa também, né? Vamos apagar mais as luzes, vamos pedir menos alimento, vamos começar a fazer as nossas comidas, porque eu comecei o ano dando um boi para não entrar numa briga, e agora eu já estou brigando por causa de um bife, né? Por quê? Porque o cenário mudou, eu estou com 70% das minhas consultorias canceladas por 3 meses, né? Então, o aperto é para todo mundo. Só que a gente não pode mexer errado. Qual é a sua prioridade? Né? Se você tiver uma bala no revólver, né? Quem que você atira? Tá? Então, tomem cuidado para não tomar decisões erradas e tirar onde não pode e deixar, às vezes, o que você podia tirar. Né? A necessidade é a mãe da inovação. O que você precisa manter? O conforto. Tá? Vacas confortáveis vivem mais, emprenham mais, produzem mais leite. Vou desligar o ventilador. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não vou dar manutenção nos bicos de aspersão na sala de espera. Você vai produzir menos leite. E aí que o negócio fica ruim. Não abra mão de sanidade. Não abra mão da reprodução. Não abra mão do balanceamento da dieta. Todos os lotes têm que ser balanceados. Vou arrancar a ração da recria. Mas você tem que balancear a dieta da recria para ela continuar dando 700 gramas de ganho de peso. Né? Como? Com forragem. Com nutrientes mais baratos, corre atrás, dá opção para o nutricionista. Mas você não pode parar, mandar uma vaca para o pasto e falar, fica com Deus aí, daqui 100 dias eu pego você de volta. Mesmo reduzindo o custo, a dieta tem que ser fechada para a exigência do animal. Manter um sólido programa mineral é fundamental, porque tudo isso vai te dar um residual muito grande se você parar de fazer. Monenzina, né? Monenzina, gente, equivale a 700 gramas de milho em eficiência energética, né? Então, quanto mais caro o milho, mais é importante usar monenzina. É mais barata. Tamponamento. Se você pegar a estatística da Hordes Dairyman, só 40% das vacas americanas são tamponadas, né? Então, tampone vaca até 120 dias, 150 dias de DEL. Avalie o risco, claro, o balanceamento da dieta, né? Mas será que uma vaca de 20 litros de leite precisa de tamponante? Será que uma vaca... A autora do NRC 2001 em carboidrato, ela tem um slide que ela fala que 90% das acidoses acontece até 100 dias de parido, né? Então, jamais tirar a monenzina, jamais tirar a levedura e avaliar tirar tamponante do meio para o final de lactação, né? Jamais tirar o BST. Quanto mais cara a dieta, quanto mais crise, mais importante, toda vaca no BST, ela aumenta a receita menos o custo alimentar. Ela fica mais eficiente, né? Cromo. Todos os aditivos ligados ao metabolismo energético, né? Monenzina, cromo,
Levedura, né? Não podemos tirar o pé, além de ser muito barato, né? As leveduras nacionais aí que não são dolarizadas, né? O Zé Eduardo, um cara que está no NRC, no próximo modelo, validou a levedura brasileira nossa de maneira fantástica, foi um experimento sensacional, né? Então, nós temos levedura boa e barata. Assistência técnica. Mais importante é você ter um técnico bom do seu lado na tomada de decisão. Tá? Errar não é uma opção. Você não tem opção de errar. Você não pode tomar uma decisão e falar, errei, vou voltar atrás. Por quê? Porque o cenário está errado. O cenário está muito difícil. Então, as decisões elas têm que ser muito bem pensadas e discutidas com os técnicos de qualidade experimentados que você tem. Atingir o requerimento da vaca sempre e ser bem conservador no período seco, pré-parto, pós-parto e pico de lactação. E ser mais eficiente na recria. A gente tem planos nutricionais de recria com 90% de forragem, que dão 700 gramas de ganho de peso. Um pasto bom dá 700, 800 gramas de ganho de peso. Então, seja eficiente na recria, né? Quem tem forragem boa não pode usar mais do que 1 quilo de concentrado nesse momento para fazer a recria ganhar 800 gramas de peso. Ah, mas dá para fazer isso? Dá e sobra. Desde que tenha forragem de alta qualidade, né? Vamos lá. Aqui os anais do curso Novos Enfoques na Produção e Reprodução de Vacas, que é o maior congresso do Brasil, em 2011 veio um professor de imunidade, né? E ele deu uma palestra assim, ele deixou bem claro, não economizem micronutrientes. Naquela grande crise que a gente citou no começo, ele falava assim, ó, em tempos econômicos difíceis, os produtores não apenas pressionaram os nutricionistas para diminuir o custo da dieta, eles determinaram, sem perguntar para o técnico, a remoção de micronutriente e aditivo que estava dando resultado. Em outros casos, os nutricionistas voluntariamente entraram numa guerra de preço para vender o seu serviço. Tá? No curto prazo, os desdobramentos de uma suplementação de micromineral marginal é despercebido, porque a vaca tem reservas de curto e médio prazo. Entretanto, ao longo do tempo, e conforme os fatores de estresse e os insultos se acumulam, não se trata se o trem vai sair dos trilhos ou não, mas de quando ele vai sair, e depois você não consegue mais levantar o teu rebanho. Vaca de leite não sabe arremeter. Se você levou a vaca para um buraco, ela vai ficar no buraco por muito tempo. E algumas vacas não saem de lá nunca mais, tá? Então tomem cuidado para não tirar no lugar errado. Em meados da década de 60, começou a terceira fase da medicina veterinária preventiva. E a grande evolução nessa época foi o reconhecimento que as doenças subclínicas é o maior fator limitante na produtividade, né? Coisas que você não está percebendo no teu dia a dia, mas se você parar de fazer, te levam para o buraco mais rápido. Mas eu vou me posicionar, tá? Todo técnico tem que vestir a sandália do produtor e entender que o fluxo de caixa é o rei do seu negócio. Você não pode abrir mão de se posicionar e falar para o produtor aonde que ele tem que economizar, como que ele economiza. Porque se você não fizer isso de maneira técnica, às vezes num desespero ele faz de maneira espontânea e tira onde não deve, né? Onde não poderia tirar. Tamponante. Tudo que você não puder comprovar que está dando resultado. Tá? Na prática, na sua propriedade, ou que é cientificamente duvidoso. Tá?
Às vezes tem um monte de coisa que você está comprando por fora, que o técnico nem às vezes está sabendo que você está usando, tá? E que às vezes não tem validação tão grande assim. Biotina está custando 11 mil reais o quilo, né? Sinceramente, a gente tem que avaliar nesse momento. É possível a gente ficar 90, 100 dias sem biotina, sem residual nenhum, sem efeito nenhum. Nós estamos entrando no melhor momento do ano agora. As vacas deitam mais, né? Avaliar as dietas por DEL e tirar 2, 3 quilos de concentrado de vacas 200 dias para frente, se a tua forragem for boa, é até fácil de fazer. Nós criamos um conceito nutricional na Rumo para isso. Pergunte para o seu representante, para o seu técnico da Rumo, qual é o nosso posicionamento e como que a gente vai trabalhar. Reduzir farelo de soja, aumentar nitrogênio não proteico. As últimas 3 vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu fui em pelo menos 12 propriedades em cada vez. Nenhuma propriedade estava usando farelo de soja. Todas as propriedades tinham mais de 35 de média. Tá? Não era só ureia que elas estavam usando, não, né? Mas lembre que eu falei para você, faça o balanceamento da dieta por nutriente. Eu preciso de proteína degradável no rumo. Quais são as opções? Eu tenho farelo de soja a R$2 e tenho ureia a R$2,40. Importação de alimentos. Se você puder reduzir a importação de alimentos, será que você precisa de tudo isso de feno que você está comprando? Será que você precisa de feno para todo mundo? Será que você precisa dar feno para uma vaca de 300 dias de parida? Será que você precisa dar feno para uma bezerra de 8 meses? Se você estiver comprando fora, né? Avalie o inventário para não faltar silagem, né? Mas se você puder minimizar o que você está comprando fora, nesse momento seria ótimo, né? Porque o que você faz em casa é mais barato para você. E arrancar fora a vaca problema. Abortou? O que você vai fazer, cara? Tá com 300 dias de parida, manca, 1 milhão de CCS, é a hora realmente de fazer uma faxina, né? E fazer caixa desses animais. Leve para casa 4. E a última, né, gente? Eu tô terminando aqui para a gente abrir para perguntas. Daquelas melhores e piores decisões, 53% é nutrição. 59% foi negativo, é nutrição. Por quê? Porque é o mais caro. É caro. A alimentação é o maior custo de produção de uma propriedade. Aproveitamento máximo do amido, peneira de 2 milímetros. Se você estiver comprando milho, o cara está moendo grosso, cara, devolve. Moa na sua casa, né? Aperte as fábricas, né? O milho não pode sair nas fases. Avalie outras fontes ricas em amido. A gente está com mandioca barata em alguns lugares, né? Use ureia no máxima eficiência do uso desse conceito. Seja conservador em alguns lotes e agressivo em outros lotes, para usar ureia, usar subproduto, mais forragem, né? Avalie subprodutos regionais. A gente sabe que alguns lugares tem maçã, casca de uva, né? Bagaço de laranja, R$100 a tonelada. Tem lugar que tem maçã de graça, né? Eu já vi tanta coisa ser alimentada para vaca, gente. Romã, cenoura, e funciona. A câmara de fermentação rumen, esses alimentos são nobres. Dieta restrita. Se você não tiver o que alimentar mais pobre para uma vaca, mas ela precisa comer 20 quilos de matéria seca, mas com 16 quilos, você já atendeu a exigência dela, trabalha com coxo limpo, né? No meio, para o final de lactação, na recria. Minimizar as perdas dos alimentos armazenados, né? Podridão, compra um alimento úmido e joga fora 20 centímetros por cima, que a preteja, né? Minimizar perdas. Quebrar paradigmas. Será que a ração tem que ser amarelinha?
né? Tem 3 experimentos nos Estados Unidos que a canola produziu 1 litro de leite a mais que farelo de soja. Tá? SBM aqui é soybean meal, é farelo de soja versus canola. Milk é leite, ó. Farelo de soja deu 39,3 kg de leite e a canola deu 40,3. Hoje é a base proteica americana. Então, deixa a fábrica, deixa o teu técnico trabalhar e balancear a dieta, usando a ciência, né, e a pesquisa para saber, para tirar o máximo de cada nutriente, ao invés de cada ingrediente. Tá? Então, a ração ela não tem que ser de tal cor, tal cheirinho, ela tem que dar leite. Silagem também é concentrado. Se você tiver uma silagem de 38% de amido, você ensilou uma lavoura com mais de 200 sacos de milho por hectare. Se você tiver uma silagem de milho de 32% de amido, você ensilou mais de 160 sacos de milho por hectare. Se você tiver uma silagem de milho de 26% de amido, você ensilou uma lavoura de menos de 100 sacos de milho por hectare. Por isso que quando a gente fala que dá para trabalhar com 80% de silagem de milho na dieta de vaca final, os caras assustam. Mas a silagem de milho, ela não é 100% forragem, tá? Às vezes, quando a vaca come 35 quilos de silagem de milho, ela está comendo 6 quilos de milho, tá? Então, a gente pode ir no máximo da silagem de milho. Silagem de milho é o volumoso que mais reduz custo. E ainda mais numa época de milho nesse preço, né? Ureia. Quando que começou o estudo com ureia, gente? Pós-guerra mundial. Olha que coincidência, né? Alguns economistas estão falando que a gente vai entrar numa recessão econômica igual a depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? Esses caras começaram a descobrir o potencial de ureia porque não tinha proteína para tratar de vaca, né, de ovelhas, né? E na década de 60, o pessoal já estava produzindo 4.500 litros de leite de vaca sem usar nenhuma proteína verdadeira, tá? Esses autores alimentaram 6 vacas por 4 anos seguidos sem proteína verdadeira, só como fonte só nitrogênio não proteico como fonte de nitrogênio, tá? Então não é novo usar ureia. Nós temos medo porque nós temos paradigma. Talvez usamos errado, tá? Talvez em fábrica de ração era sinônimo de usar ureia só em ração ruim. E às vezes o ruim não era a ureia, o ruim era que só tinha subproduto, casca de tudo quanto é coisa na ração mais barata, né? Esse aqui é um experimento clássico do Schwab, né? O autor do NRC 2001, onde ele dá 0 de ureia, 0,3, 0,6 ou 0,9. Pouco ureia, média ureia, muito ureia ou 0 de ureia. Vamos falar aqui. Aqui é 60 gramas de ureia por vaca dia, 120 gramas de ureia por vaca dia e aqui 180 gramas de ureia por vaca dia. E aqui é 0. Quando não tinha ureia, ele punha outra fonte proteica no lugar, talvez farelo de soja, porque as dietas tinham que ter o mesmo teor de proteína, né? Porque senão não era um experimento comparável. Qual foi a melhor resposta, gente? Quando a gente mede quanto de bactéria a gente fez no rumen, o pior tratamento foi muita ureia. O segundo pior foi 0 de ureia. Ou seja, trabalhar com pouco de ureia ou média ureia é melhor do que não ter ureia. E é melhor do que ter muita ureia. Certo? Se você trabalhar hoje com 0,6% de ureia numa vaca boa, você reduz R$1 no mínimo o custo dessa vaca, sem diminuir nada na produção de leite. Eu estou fazendo isso todos os dias nas últimas 3 semanas. Só hoje eu fiz isso por umas 500 vacas. Tá certo, pessoal? Então não tenham medo de ureia. Tenho medo de um técnico que não saiba trabalhar a ureia direito, né? Tenho medo de não ter um bom balanceamento, né? Mas a gente está junto nessa para ajudar vocês. E se você tiver uma eficiência
no aproveitamento do amido e energia no rumen, essas dietas vão dar o mesmo resultado ou até melhor, tá? Vamos terminar. Então, pela experiência americana, maximize o uso de forragem. Não cometa loucura. Acredite no trabalho técnico de qualidade no balanceamento de dietas, porque isso tem alto impacto. Não retire ração de vaca boa. Não pare de usar minerais, vitaminas e tecnologia validada e não perca o foco no seu negócio. Quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode. Tenha atenção ao agrupamento, monitore a receita menos o custo alimentar de cada lote, esteja atento às oportunidades de alimentos regionais, tenha um nutricionista sempre do seu lado, maximize o uso de forragem, perca medo de ureia. Avalie tecnicamente todos os investimentos. Reduzir custos? Sim. Perder resultados? Jamais. Certifique-se de ter bons profissionais. Não perca o foco no que é importante. Não reclame nem lamente que isso não vai pôr dinheiro no teu bolso. E vai destruir a motivação de quem está querendo te ajudar. Seja conservador no período seco, no pré-parto, no pós-parto e no pico. Seja mais agressivo na recria, no meio de lactação e no final da lactação. E nunca se esqueça, né? Nós da Rumo sempre vamos estar junto com vocês e o nosso celular nunca desliga. E o primeiro passo para a gente ter um bom negócio, gente, é fazer boas parcerias e se cercar de pessoas boas. E eu e todos os meus colegas da Rumo e os nossos representantes, os nossos parceiros, estamos à disposição de vocês e a gente se prepara para o pior e faz uma festa se ele não chegar, né? E se Deus quiser, esse problema vai ser resolvido muito rapidamente e nós vamos voltar à nossa vida normal, se Deus quiser. E eu abro para perguntas agora, Cláudio, e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado, Renato. Então, pessoal, ficamos abertos aí a algum questionamento, alguma pergunta. Vocês estão com o mudo ativado. Se quiserem fazer uma pergunta, desativem o mudo. Podem fazer a pergunta, que aí teremos a maior honra de responder, né? Então, se alguém tem alguma questão, algum ponto? Ninguém? Opa! José Luiz Carpes, boa noite. Parabéns pela palestra. 90% de forragem é na matéria seca? Sempre na matéria seca, quando a gente está falando. Mais alguma pergunta? Respondemos aí, José. Na verdade, aqui no Brasil, né, que a gente não tem uma forragem assim, de 42% de amido, a gente tem trabalhado aí do meio para o final de as vacas abaixo de 22, 24 litros de leite, a nossa meta é 80% de forragem, né? E a nossa meta é não deixar a receita menos o custo alimentar abaixo de 12. Tá? O que sobra do lote do fundo tem que ser acima de 12, né? É isso que a gente está lutando, essa é a nossa meta. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Micael Mignoni, parabéns pela palestra. Acessei pela primeira vez, aqui já no finalzinho. Nas próximas não vou perder nada. Obrigado, Micael. Contamos aí com a sua participação na próxima. José Luiz Carpes, referente à paridade, primíparas e recém-paridas no lote de alta? Depende muito do número de divisões que você tem. Isso é extremamente limitado pela área da propriedade, né? Quantas áreas você consegue subdividir.
primeiro, vaca e novilha separada de vaca dá mais leite. E se você não conseguir um lote para o pós-parto, eu colocaria todas as vacas no pós-parto no lote de alta de novilha, por pelo menos 15 a 20 dias, né? Até elas porque lá elas não apanham, né? E aí elas ficam melhores e quando elas estiverem mais perto, elas vão para o lote de alta. Mas o melhor dos mundos é pós-parto, lote de alta de vaca, o lote de alta de novilha, e depois o meio de lactação vaca e novilhas junto ou separado, até secar. Ok. Geraldo Aguiar perguntou, falou, parabéns pela apresentação, Renato. Pode falar um pouco sobre DDGS e WDGS para vacas em lactação? Ok. O Geraldo é um amigo nosso do Rio Grande do Norte, né? Você vê que está chegando longe, viu, Cláudio? Opa, que ótimo! Tá longe. Fala, Geraldo. DDG é um alimento de alta proteína bypass, rico em metionina, é muito usado tanto em leite quanto corte nos Estados Unidos. É um alimento que reduz o custo alimentar, depende do teor de proteína dele e do frete que você tem, né? Eu trabalho com 1,5 kg de DDG em vacas de alta produção, e aí do meio para o final de lactação, a gente é bem agressivo mesmo para usar, né? Eu ia começar a usar muito DDG, infelizmente as usinas, pela sobra de álcool que está tendo, porque ninguém está andando de carro, elas pararam de moer, estão vendendo estoque de milho, até que está dando um impacto negativo no preço de milho. O milho está baixando nessa época, né? E a gente tem que tomar cuidado com a planta de DDG, né? Porque tem DDG de 32 de amido até 47 de proteína bruta na matéria seca, né? Então são alimentos muito diferentes conforme o processo da usina, né? Então não sei qual que você está trabalhando. Eu estou buscando sempre trabalhar com os DDGs de mais proteína. Não estava entrando por custo, mas depois que o farelo de soja foi para 1,80, estava entrando que era uma beleza. Só que em 15 dias depois que ele estava entrando que era uma beleza, as usinas nos avisaram que iam parar. Mas DDG é um alimento que nós vamos ter que aprender, vai ter muito daqui para frente no Brasil, e dá para usar, e dá para usar bem, tá? Nunca esqueça, se você tirar muito farelo de soja para pôr DDG, você vai faltar nitrogênio no rumo se você não usar uma fonte de nitrogênio não proteico. E eu limitaria o uso em vacas de alta produção aí uns 10 a 12% da matéria seca, né? Cuidado com o excesso de óleo. DDG tem 8% de extrato etéreo e esse óleo é insaturado, pode cair a gordura do leite. Ok, o Geraldo retribuiu e agradeceu aí, disse um abração, Renato. O Ivandro Sasso perguntou, ótima palestra, como você recomendaria o uso do BST? Da maneira mais clássica possível, né? Sempre em vacas com mais de 60 dias e em bom estado de condição corporal. Josimar, Rio Grande do Norte. Parabéns pela palestra. E eu gostaria de perguntar o seguinte: qual o custo de produção com alimentação ideal para a atividade leiteira? Qual o custo de produção? Porque é tipo assim, a gente tem observado custos de produção com alimentação, item alimentação variando de 45%, 40%, 45%, 55%. Porém, nos dias atuais, esse custo tem sido elevadíssimo. Para você, qual seria essa margem ideal para esse custo de produção nos dias atuais, que a gente pode tolerar aí em termos de custo? Você é companheiro do Geraldo aí do Nordeste, né? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, deu para perceber aí pelo sotaque.
Olha, eu não vou me arriscar a falar, eu não sei o que você faz de forragem, o seu sistema de produção, a sua média. Eu vou te dar uma luz. Eu não vou falar em custo, eu vou falar em quanto que as melhores fazendas do Brasil trabalharam de lucro líquido de 2018 a 2019, tá certo? Certo. Fazendas de ótima contabilidade que eu conheço tiveram resultados aí de 30 centavos, 25 a 35 centavos por litro de leite de resultado 2018 e 2019. Foram 2 anos muito iguais, né? Sem inflação nenhuma, no mesmo custo. Agora, o custo de produção depende muito do sistema de produção. Você tem uma vaca pasto, o teu custo é confinado é outro, então eu não posso falar isso para vocês. Mas eu acho que a gente tem que perseguir a lucratividade, né? Então, era isso que a gente fala, né? Os produtores estavam fazendo um ótimo trabalho, eles estavam capturando 30 centavos por litro de leite. Então, vamos falar, se o cara tem 30 de média, quanto que ele estava ganhando por vaca por dia? R$9, né? Agora, esse ano, né, começou o ano assim, com custo alimentar, o milho subindo, depois o farelo subiu. Esse ano vai ser um ano bem difícil, né? Esse ano eu acho que achata todo mundo e põe muita gente numa situação mais difícil se não estiver preparado, né? Mas eu não posso, não sou especialista em gestão de custo de produção para te dar um número para o Rio Grande do Norte aí, meu amigo. Tá, obrigado, Renato. Vamos lá. O César, parabenizando pela palestra, estou entrando nessa área, estou muito animado, confiante que a crise irá passar logo e preparando para novos desafios. Obrigado aí, César. O Delmir pergunta, Renato, estamos entrando agora em pastagem de inverno aqui no Rio Grande do Sul, azevém, trigo e aveia. Quais são os nutrientes que são interessantes utilizar nessa situação? Levedura, monenzina, magnésio, etc. Eu acho que, Martini, monenzina e levedura e o cromo hoje eu uso de forma generalizada. Tá? Eles são muito baratos e muito validados, né? Qualquer coisa acima disso, aí a gente vai avaliar caso a caso. Né? Como diz o professor Micael, né? Cada quarto de hospital é um tratamento diferente, né? Conforme o desafio que ter, né? Mas o que eu gostaria nesse momento é partir de um produto com monenzina, levedura e cromo, que ele não onera o custo de produção, tá? E a gente sabe que eles vão maximizar o rumen, a eficiência energética, e num momento tão difícil para a gente capturar. Eles se pagam muito fáceis, né? E são muito baratos. Aí, se for vaca pasto, né? A gente tem que levantar o magnésio, tá? Isso sem dúvida nenhuma, né? Toda absorção de magnésio em vaca adulta se dá pelo rumen e umidade, proteína alta e potássio alto afetam isso, né? Então tem que levantar magnésio. Eu sou muito defensor de um núcleo específico para vaca em pasto de alta qualidade. E acima disso a gente vai avaliando. Eu acho que o que vai ser muito importante agora é a proteína bypass, né? Porque a proteína bypass ela diminui. Você põe 1 quilo de farelo de soja bypass, você diminui 1,5 kg de farelo de soja, né? Porque você consegue usar ela associada com a ureia e fazer dietas isonutricionais muito mais barata, né? Então, ela economiza meio quilo e ela não custa meio quilo a mais, né? Ela custa 150, 200 reais tonelada a mais. Então, a proteína bypass vai ser um alimento, pelo custo da proteína, a gente vai usar muito. E vamos ver, né? O duro é que todo subproduto é oportunista, né? Subprodutos proteicos, subiu o farelo de soja, eles sobem junto, né? Subprodutos energéticos, subiu o milho, eles sobem junto, né? Então a gente tem que ver agora como que vai se comportar.
E tentar, aí na região de vocês, se a silagem de milho produzida tem pouco amido, eu acho que a turma tinha que entrar numa fibra longa com amido, né? Eu acho que o trigo é a melhor opção, Martim, tá? Nesse momento aí. Bacana. Geraldo Aguiar, farelo de amendoim, conseguimos usar pesando em micotoxinas? Geraldo, eu vou falar para você que eu até deletei a minha matriz de farelo de amendoim para mim nunca mais usar. Eu não gosto de jeito nenhum, cara. Todas as experiências que eu tive com amendoim foram péssimas. E eu comecei lá em 2002, assim, 90% da proteína do amendoim é PDR. Quando você usa amendoim, você é baixa ureia. Então a redução de custo é muito menor do que a gente imagina. E sempre tive problema sanitário por excesso de micotoxina, né? E a micotoxina que tem muito no amendoim é a afla, né, cara? É aquela pior mesmo, né? Quando ela é muita coisa, ela arrebenta o rebanho, cara. Amendoim para mim não é uma opção. Okay. Eu acho que eu vou deixar ela com o gado de corte. Thiago Hoffman. Renato, alguma restrição quanto à substituição de farelo de soja pelo farelo de canola? Alguma restrição? Isso, Não. se tem alguma restrição. Não. Muito pelo contrário, a turma lá fora está usando 100% de substituição. Eu acho que o que tem é que ter um profissionalismo da esmagadora. Eu acho que a única restrição que eu diria é que a turma que usa muito canola no Brasil fala que ela oscila a qualidade entre partidas vindo do mesmo lugar. Mas não tem restrição nenhuma. Ok. Tem trabalho de 50% de substituição, tem trabalho de 100% de substituição, e as duas foram muito boas. É tão nobre, gente, que a turma está fazendo proteína bypass nos Estados Unidos de canola, né? O Tom Tailucci, que aí o amigo do Geraldo, que o Geraldo enche muito o saco dele aí, dá muita consultoria numa empresa que faz bypass de canola nos Estados Unidos e na África do Sul. Ok. O Sidney escreveu aqui: boa noite e parabéns pela palestra. Aqui é o José Sidney. Gostaria de saber do Renato se podemos usar amido 100% vindo de mandioca. Aqui no Nordeste trabalhamos com palma forrageira que não tem amido. Como as fontes de fibras normalmente são de silagens de capim, barra feno, barra bagaço de cana, neste caso o amido pode ser de mandioca? Desde já agradeço. A turma do Ceará aí, né? Fala, Zé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mandioca é seca ou úmida? Porque se você usar palma e uma mandioca com 15% de matéria seca, você vai dar um canudinho para cada vaca, né? Esse é o problema, né? Eu não sei como ficaria, mas dá para usar? Dá. Eu acho que dá. Não teria problema nenhum disso, né? Eu tomaria cuidado com a quantidade de amido. Amido amarrado com FDN fisicamente efetivo é muito importante, né? Mas eu me preocuparia com uma palma aí que tem 8% de matéria seca e uma mandioca, às vezes, que está com 15% de matéria seca, tá? José Sidney, se você quiser habilitar o microfone e complementar a sua pergunta, fica à vontade. Bom, o Micael Mignoni escreveu: esse farelo de canola tem FDA mais elevado? Como posso garantir a mesma eficácia dele comparada à digestibilidade do farelo de soja? Micael, se você quiser eu te passo os experimentos, né? Mas a digestibilidade dele é altíssima, né? Se você olhar no NRC, né, pegar a matriz dele, ele não... se ele tá dando um resultado, inclusive, melhor, né? Eu acho que você não tá perdendo nada. Agora a gente tem que ver se nós estamos... fazer um laudo, uma análise do que você tem aqui, comparar com um laudo padrão da canola que se usa lá fora e avaliar, mas a gente tem que acreditar nos experimentos, né? E ele é mais fibroso? Ele é. Ele tem menos proteína? Tem. Ele tem que ser muito mais barato? Ele é mais barato.
E na hora que você faz uma dieta isonutricional e fecha a proteína metabolizável, seja pelo AMTS ou pelo NRC, né, a fração indigestível dele já foi considerada, né? Se ele tem uma fração indigestível, isso já foi considerado na hora dele valorizar a proteína metabolizável, entendeu? Então, os programas já levam isso em consideração. Então, os programas fazem isso para a gente, entendeu? Ok. O Edmar Badia pergunta: boa noite, ótima palestra, parabéns. Proteína bypass associada à ureia aumentaria o NNP do leite, podendo prejudicar o produto reprodutivo? Não. Bem balanceado, não. Então, se você tiver um amido no processamento correto e a proteína bypass não sobe, não. Eu já cheguei a trabalhar com 1,2 kg de proteína bypass e 160 gramas de ureia em vacas de alta produção, num aperto danado aqui no estado de São Paulo, sem ter um mês de NU acima de 14, né? Mas eu recomendo monitorar todo mês. Subiu, você vai mexer. Ou você diminui a ureia, ou você aumenta a energia para capturar o nitrogênio que está sendo desperdiçado. Ótimo. O Sidney complementou aquela pergunta dele com relação à mandioca, né? Mandioca, tubérculo ou a casca de mandioca? Mandioca, tubérculo. O que nós temos aqui no estado de São Paulo e no Paraná é a fécula de mandioca, com 92% de matéria seca e 65% de amido. 3% de proteína, é um produtaço. E aqui no estado de São Paulo a gente tem uma raspa de mandioca úmida, que dá 55% de amido e 17% de matéria seca. Às vezes a nomenclatura do que a gente chama, e vocês chamam aí no Nordeste, pode ser diferente. Mas se você quiser compartilhar laudos, eu te mando os meus, mando o teu, inclusive as matrizes nutricionais, eu posso te ajudar. Mas eu não... E a foto também, né? Pelo que você me falou aí, eu não consigo associar qual é o alimento. E eu tenho uma revisão de literatura de mandioca também, se você quiser, você me encaminha por e-mail. Ok. Acredito que era isso. Não temos mais perguntas aqui. O Renato colocou à disposição. Conta pra aqui. gente aí quantas pessoas estavam, Cláudio, pra gente ter Nós noção. chegamos a ter 40 pessoas, 42 pessoas. Muito bom. Boa noite, professor Renato. Obrigado a todos, gente. E estamos às ordens. Acho que tem uma pessoa no microfone, pode falar. Aqui é o Thales, Cláudio? de Alagoas. Parabéns, professor, pela palestra, o conteúdo. E, assim, eu venho acompanhando desde o início. Ultimamente, até tenho conversado bastante com o professor a respeito de tecnologia mesmo, de tecnologia na nutrição. E ele certo, falou... Cláudio? Encerramos? Só um momento. Renato, você está ouvindo o Thaleson? Ele está falando aqui. Alô, Renato? Só um momento que o Renato, acho que... Eu perdi aí aqui. ele já retorna aqui. Olha o Thaleson aí. Isso, Thales? agora retornou. Pode Eu agradeço responder. a todos, né? E peço desculpa que às vezes a gente empolga e fala muito, né? Mas eu estou tentando me policiar. Não, maravilha. Eu vi que o senhor falou muito, professor, em ser bastante agressivo na questão da gestão mesmo de custo do rebanho. Essa agressividade, pelo menos ao meu ver, não passaria um pouco pela questão de investir um pouco mais nos animais de melhor retorno, que seria ali até desde o pré-parto mesmo, pegar aquela parte da transição até o pico, os animais de melhor retorno financeiro mesmo para a atividade, e tentar ao máximo enxugar custo mesmo. Pegar uns animais de meio para fim de lactação e tentar investir neles para uma próxima lactação, seria o caso, não? Na verdade, seria administrar a queda natural que essa vaca vai ter na produção de leite, né, Thaleson? E essas vacas, né,
Eu acho que a gente tem que ser agressivo de reduzir custo de vaca que está sobrando pouco, né? Por isso que a gente não pode pensar no custo da dieta. A dieta que deu mais lucro lá na minha tabela é aquela que custava R$30, né? Por quê? Porque a sobra das vacas é 64, né? E aquela dieta que custa R$13 é a que sobra menos, né? Entendeu? Isso. Como Então, aqui no Nordeste predomina acho, mesmo assim, nós eu temos acho que um a gente tem pouco que ser de. agressivo. Oi? Não, porque aqui no Nordeste a gente ainda tem sistemas muito mistos, digamos assim. Mesmo os mais tecnificados, mas tem uma parte mista que pegar ali o gado em final de produção, ou até mesmo o gado vazio, vai para campo, fica bem barato. Aí talvez fosse uma alternativa para uma gestão mais agressiva desse controle de custos, seria isso, mais ou menos? A gestão agressiva no controle de custo começa com Isso, vaca prenha, confirmada, com mais de 150 dias de DEL. entendi, E na perfeito. recria, né? E na Uhum. recria. Tá? E aí, no pré-parto e até 150 dias, não mude nada do que você está fazendo. Não mude. É, Muito pelo contrário, tem que tirar mais leite. A comida ficou mais cara, tem que tirar mais leite. O preço de leite caiu, tem que tirar mais leite. entendi. É mais ou menos assim, o que eu estava pensando isso. Investir bastante desde a transição até o pico, que é quem vai pagar a conta. E tentar ao máximo cortar, eu não diria cortar custos, mas diminuir pelo menos os custos, os gastos com os animais mais meio para o fim mesmo. Na verdade, não é cortar custo, né? É cortar desperdício. Se a É, vaca está numa dieta para 25 e está dando 12, você tem que se mexer, né? entendi. Mexe o doce, né, Cláudio? É isso aí. Tem que mexer, tem que fazer a equação fechar. Eu tô vendo gente do Rio Grande do Sul, o Ceará, o Rio Grande do Norte, né? Quantas É, pessoas deram, Cláudio? deram mais de 44 pessoas. Parabéns pela palestra, parabéns pela informação, que é Jefferson Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Oi, Renato, beleza? Tudo bem, Jefferson? Bom, cara, queria parabenizar pela palestra, fundamentais palavras aí que foi passada para essas pessoas que estão aqui, e muito importante estar participando desse momento. Falar em leite sempre é importante, né? E ainda mais no momento que nós estamos passando, não é agora, mas esse momento de transição que nós estamos passando no leite nos últimos anos, do leite indo para uma parte profissional, e essa seleção que vai ter nesse momento vai ser grande mesmo, como tu falou de seleção, né? Aonde os bons vão ficar realmente e a eficiência vai predominar em busca de produtividade e lucratividade. Com certeza, eu queria só fazer um comentário até em relação àquela questão de um produtor que pediu, não sei quem foi produtor, algum que explanou ali. Quando o produtor realmente faz lotes ou distribui alimentação de maneira por questão de merecimento, né, e produz o máximo do seu alimento na propriedade, onde ele consegue. Nós aqui temos uma questão além de silagem, né? Nós temos, a gente usa muito milho agroúmido também, né? Que é armazenar amido na propriedade, além de feno e pré-secados. Esses produtores, do meu ponto de vista, dos que eu atendo, né? São os produtores que estão se destacando, né? Produção massa e forragem, saber servir a forragem na hora certa, saber sair da hora certa do piquete e ter um master alimento. Esse produtor está com uma rentabilidade e está passando hoje bem. E o teu ensinamento que tu me deu também, tipo a palestra aqui em Seberi, foi fundamental. Dividir a dieta mais vezes por dia, isso deu um resultado no verão fantástico. Conseguimos aí segurar produções durante o verão, simples fato de repartir a alimentação em 3 vezes por dia. Isso aí o pessoal não vai deixar de lutar mais. E esse pessoal está passando esse momento difícil que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, uma estiagem muito violenta, né? Nós tivemos nosso milho safrinha totalmente afetado,
né? Nós tivemos as pastagens de verão anuais totalmente afetadas, atrasou nosso plantio de inverno, estamos sem pasta de inverno agora, não, recém conseguimos semear as aveias e os trigos de inverno, né? Momento delicado, nunca esteve tão caro o concentrado, como tu falou, né? Então, assim, ó, é um desafio imenso que vai passar a nossa atividade nesse ano. E digamos, para passagem, teria tudo para ser um ano magnífico. Eu contava com isso, eu dizia, olha, o preço nunca esteve tão bom nesse momento, né? Tudo tinha para ser muito bom, e infelizmente não aconteceu isso, e vai ser um momento difícil para todos nós, e nós temos que ter força para superar esse momento. Parabéns uma vez, e conte sempre com nós aqui, tá? Um abraço. Obrigado, Jefferson. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Jefferson. Acho que é isso mesmo. Esse momento é um momento difícil. Vamos passar juntos, sim, com certeza. Mais alguém? Acho que é isso, Renato. Acho que vamos partir para os finalmente aqui. Agradecer a presença de todos. Nós tivemos aí com mais de 44 pessoas aí conectadas aí, assistindo a tua palestra. De norte a sul, né, de Rio Grande do Norte, Alagoas aí, até o Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí conosco até agora. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí. Conta com a gente, tá? Precisando, sempre às ordens. Estamos aí à disposição para atendê-los. Muito obrigado. Abraço, Cláudio. Abraço. Sim, mais uma última informação. Vou deixar essa palestra disponível no site. Vou pedir para o pessoal divulgar depois. Eu só vou dar uma editada para dar uma encurtada. Assim que estiver disponível, peço para o pessoal avisar. Ok? Muito obrigado. Obrigado.